Você já sentiu medo de ficar sozinha? De você sentir um vazio, assim, como se fosse de abandono mesmo, sabe? Teve uma época na minha vida em que eu não entendia muito bem o que que era isso. Mas com o tempo e constelação familiar e terapia, frequência da alma, mapa astrológico védico, tudo isso, eu comecei a entender que quando as coisas são inconscientes e tão profundas, a gente não consegue explicar. E isso acaba levando a gente por um outro rumo, assim. A gente acaba deixando de tomar decisões na nossa vida por conta desse medo. Por conta desse medo que lá no fundo, talvez não seja nosso. Por que que eu tô falando disso aqui hoje? Porque durante muito tempo eu tive medo de ficar sozinha. Porque meu grande sonho sempre foi ser mãe, sempre foi ter uma família, construir uma família. E acredito que eu tô vindo aqui falar hoje porque tem tanta gente falando e vindo conversar comigo sobre relacionamentos, e eu nunca tinha me sentido preparada pra falar sobre isso. Até porque hoje eu sou solteira, à procura do amor por aí, mas o que eu quero dizer é que muitas coisas foram construídas na nossa, eh, vida. A gente escutou muitas coisas quando criança, a gente assistiu muita Disney enquanto, eh, aquela pessoa vem pra te completar. Ai, para tudo. Gente, não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Pelo amor de Deus, vamos mudar o jargão? Vamos mudar isso? Porque as pessoas, elas se complementam, elas não se completam. A gente chega aqui no mundo sozinho e a gente vai embora desse mundo sozinho, sozinha. Vamos trazer isso pro normal? Vamos normalizar isso aqui? Porque isso aqui é um relacionamento que vai ser saudável? Porque essa questão de completar é apego, é pesado, sabe? E assim, se tem uma coisa que eu aprendi com tudo isso que aconteceu, com bagagem de 12 anos de relacionamento, que eu poderia ter feito muita coisa diferente. E eu hoje, poxa, eu olho pra trás e eu tenho um sentimento tão assim de, putz, se eu posso ajudar pessoas a salvarem os relacionamentos, a não cometerem os mesmos erros que eu cometi e puderem fazer diferente daquilo que eu fiz lá atrás, porque eu era muito nova quando eu comecei a me relacionar. E eu gostaria de ter escutado tudo isso que eu vou falar aqui nesse vídeo. Então, fica aqui comigo até o final, por favor. Enfim, vamos lá. Primeira coisa que eu acredito que faz muita diferença. Primeiro é isso que eu disse, de que a gente tá aqui pra se completar. Quer dizer, viu? Tá tão enraizado que a pessoa fala até errado. Pra se complementar, não pra se completar, pelo amor de Deus. Porque a gente tá aqui pra somar, a gente não tá aqui pra tampar buraco. Entendeu? Senão é um relacionamento carente, que vai virar um relacionamento tóxico, em que a pessoa não consegue ser ela mesma. Bueno, e aí, depois disso, a gente entende que pra gente conseguir se relacionar com uma pessoa, a gente precisa ter os mesmos valores.
Pelo menos os mesmos valores ali, ó, básicos, principais, que naquele momento da sua vida são cruciais. E se não tiver entre essas duas pessoas, entre você e o outro, a outra, enfim, não vai dar certo. E aí você às vezes vai com medo de ficar sozinha, que foi isso que eu fiz durante muito tempo, com medo de ficar sozinha, que descobri depois de tanto tempo também que isso não era só meu, mas era das minhas ancestrais. O tanto de mulher, pensa comigo. O tanto de mulher que foi abandonada por conta de guerras, em que os homens precisaram sair de casa pra ir pra guerra. E muitos deles não voltaram. Isso é muito triste, mas é verdade. E aí aquele sentimento, aquele abandono, aquela solidão toda ficou enraizado. E isso passa de geração para geração. A gente vê isso nas constelações familiares, a gente vê isso em estudos, a gente vê isso em diversas questões. Tá no nosso DNA também. Então, se as nossas antepassadas passaram por isso, a gente também acessa isso quando, por exemplo, a gente sofre um ghost. Entendeu? Que eu não fazia ideia o que que era isso. E agora eu sei. Entendeu? Então, assim, só que ao mesmo tempo, eu entendo que nós mulheres funcionamos de formas diferentes dos homens. Então, o que eu quero também trazer aqui nesse canal é criar esse ambiente em que a gente possa entender da forma que nós mulheres funcionamos, na forma que os homens funcionam. Porque a gente precisa desmistificar isso. A gente precisa, poxa, sabe? Tá todo mundo procurando por amor. Por que que a gente não melhora tudo com uma comunicação boa? Com parar e entender o que estamos sentindo, quem nós somos e tudo aquilo que a gente precisa fazer. Bom, voltando, eu já me perdi nos pontos. Mas a segunda ou terceira coisa, bota o erro aí, edição, que sou, no caso, eu mesma por enquanto. Mas isso vai mudar no futuro. Mas assim, é que a gente precisa se conhecer. A gente precisa amar a gente. Gente, eu não me amava. Eu não sabia quem eu era. Eu não sabia o que que eu queria. Eu não sabia quais eram os meus sonhos, quais eram as minhas vontades, quais eram até mesmo os meus valores. Como é que eu vou conseguir amar a pessoa que tá junto comigo quando eu mesma não me amo? Quando eu mesma olhava pro espelho e sentia raiva. Porque eu tinha que ser perfeita, eu tinha que fazer tudo certo, eu não podia errar, eu tinha que dar conta de tudo, eu tinha que controlar tudo. Isso é muita energia masculina. A gente precisa equilibrar, a gente precisa trazer um pouco de energia feminina. E aqui eu tô falando de energia, tá? Em que a gente precisa entender que todos nós, homens e mulheres, precisam dessas duas energias em equilíbrio. Se essas duas energias não estiverem em equilíbrio, não rola nenhuma saúde, entendeu? Enfim, resumindo, essas coisas, elas são muito importantes e a gente só consegue ter clareza quando a gente olha pra dentro. Então, o convite aqui de novo é antes da gente procurar alguém para estar com, a gente precisa olhar pra dentro. A gente precisa entender como que você funciona num relacionamento. O que que para você é fundamental? Quais são seus valores? O que que, sabe? O que que de fato faz com que você se sinta primeiro amada por você mesmo, para depois você entender como que você também quer ser amada por outra pessoa. Entende? Eu gostaria muito de ter escutado isso há muito tempo atrás. E quando a gente se relaciona com uma pessoa durante muito tempo,
a gente acaba se misturando tanto, em que às vezes a gente não sabe o que que é nosso e o que que é do outro. Então é por isso que o autoconhecimento é fundamental, porque aí você entende o que que é seu. E assim, de novo, é por isso que um autoconhecimento, ele tem que ser para a vida toda, na minha opinião. Porque a gente está em constante evolução, em constante mudanças. Então, se você. Então, sempre vai ter isso, sabe? Tanto seu quanto da outra pessoa que você for se relacionar. Então, olha pra você, entenda. Mas também que a gente possa comunicar aquilo que a gente tá sentindo, que a gente possa ser verdadeira com os nossos sentimentos, que a gente possa expressar. E se de alguma forma aquela pessoa não corresponde com aquilo, se não sente o mesmo que o seu, não fique com aquela pessoa com medo de ficar sozinha, com medo de perder. Gente, o mundo é abundante. Tem tanta gente nesse mundo. E eu fico repetindo isso pra mim o tempo todo. Sabe? Porque esse medo grita dentro da gente que não é só nosso. De novo, aquilo que eu falei no começo do vídeo. Tanto de mulher que foi abandonada. Isso também é um grito delas, com medo de você sofrer aquilo que elas sofreram. E aí acaba gerando uma raiva do homem. Então, não vamos deixar isso acontecer, não. Vamos quebrar esse ciclo. Vamos pensar diferente. Vamos fazer de forma diferente. Porque só assim a gente vai ter uma relação diferente. Ai, bom, se você sente esse medo, se você já sentiu, se você concorda, não concorda, o que que você acha, coloca aqui nos comentários, eu vou ler cada um e eu prometo que a gente vai ter muita troca aqui. Eu aprendo muito com vocês também e eu espero de verdade que a minha história possa fazer diferença na sua vida. Um beijo.